Olá, alunos da Escola Viscaíno, tudo bem? Professor José Luiz falando. Vou fazer uma videoaula para os meus aluninhos do sexto ano, sexto A, o sexto B e o sexto C. Gente, vocês lembram o que nós vimos já nesse bimestre? Não? Ora, nós já falamos aí sobre o universo, já falamos aí sobre a Via Láctea, que é um pedacinho do universo, e do sistema solar, que fica dentro da Via Láctea. No sistema solar, nós vimos que nós estamos no planeta Terra, e a Terra é o terceiro planeta desse sistema. Falamos também sobre as camadas da Terra, e eu gostaria de continuar essa temática do planeta Terra, falando especificamente sobre a água. Então, esse é o nosso livro de ciências, e tem um tópico neste livro que fala sobre o tratamento da água. Então, de maneira geral, um tópico simples que dá para você pesquisar as questões desse tópico, né, com a ajuda do papai ou da mamãe, tá? Muito bem, gente. Então, o que nós temos aí para falar aí sobre a água? Que nós já vimos também em sala de água. Então, a água representa aí a principal substância presente na Terra. E a água no planeta Terra, ela vai estar distribuída principalmente nos mares e oceanos. Cerca de 97% de toda a água da Terra, portanto, é água salgada. 2% dessa água é uma água doce, que vai estar localizada nas geleiras, portanto é uma água de difícil acesso, e apenas aproximadamente 1% corresponde à água doce, presente aí em rios, lagos e fontes subterrâneas. É justamente esta água doce que nós utilizamos aí para as nossas residências, e também essa água vai ser utilizada aí para vários processos industriais. Só que, no entanto, essa água, antes de ser consumida, ela deve passar por um processo de tratamento. Esse processo de tratamento é realizado aí em estações especiais, chamadas de estações de tratamento de água. Então, aquela água que você bebe, ela passou por um processo de tratamento, que é justamente o tópico desta videoaula, certo? Água potável. Vocês sabem as características de uma água potável? A água potável é aquela água própria para o consumo. E ela tem 3 características, que nós já citamos também em aulas passadas. Quais são essas características? A água deve ser incolor, inodora, ou seja, sem cheiro, e insípida, sem sabor. Além disso, a água potável, ela deve estar isenta de substâncias tóxicas e patógenos, como por exemplo as bactérias. Então, sempre que nós bebemos uma água, essa água então ela passou por tratamentos que a possibilitou ela ter todas essas características. Fontes de água. Então, como já foi falado, essa água doce ela está presente em rios, lagos, represas, nascentes. E agora? E a água do município de Campo Limpo? Vocês sabem de onde vem? Muito bem. Quem respondeu o Rio Jundiaí? Acertou. É só o Rio Jundiaí? Não. A água de Campo Limpo, ela também ela vem do córrego da Mãe Rosa, localizada no município de Botujuru. Obviamente, essa água coletada, tanto do Rio de Jundiaí quanto do córrego da Mãe Rosa, elas vão passar aí por etapas de tratamento. Quem faz esse tratamento de água em muitos municípios é a Sabesp, presente no nosso município de Campo Limpo Paulista. Tá? Após ser tratada, a água pode ser distribuída para ser consumida aí
pela população e utilizada também em diversos processos industriais. Então vamos falar especificamente aí das estações de tratamento de água, também conhecido pela abreviação ETA. Então as estações de tratamento de água são locais com equipamentos destinados a realizar o tratamento da água encontrada na natureza e torná-la, portanto, apta, própria para o consumo. Assim como o nosso planeta é constituído basicamente por água, o nosso corpo também. Aproximadamente 60% do nosso corpo é água. Então a água é uma substância vital, necessária à vida, não só de nós seres humanos, como também aí de animais, plantas, tá? E aqui nessa figura, o tópico da nossa aula, ela representa aí as etapas envolvidas em uma ETA, numa estação de tratamento de água, que eu vou abordar agora com vocês de maneira bem resumida, tá? Então tudo começa ao fundo, os cachorros latindo, né? Não tem problema. Então tudo começa com uma água presente em um manancial. O que é um manancial? Uma fonte de água. Por exemplo, o rio Jundiaí. Depois, essa água ela vai ser captada e bombeada até a estação de tratamento de água e esgoto, até a Sabesp. Tá? Depois disso, essa água ela vai sofrer processos químicos e físicos a fim de torná-la própria para o consumo. Tá? Então, depois que a água é captada, é adicionado aí cloro, é feito um ajuste do pH e adicionado uma substância química, como por exemplo o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele tem por objetivo agrupar partículas sólidas, né? Partículas que não são úteis e não devem estar presentes na água. Tá? Esse processo de captação de partículas sólidas é chamado de coagulação. Depois disso, a água vai ser enviada para um outro tanque, vai sofrer um processo de agitação bem intensa, e o processo da agitação é tornar aquelas partículas que foram coaguladas em uma substância ainda maior, que são os flóculos. Então, a agitação da água faz com que sejam formados flóculos, nada mais é do que substâncias sólidas. Esse processo é chamado de floculação. Depois a água é ficada em repouso e todas essas partículas sólidas, elas são sedimentadas, ficam no fundo do tanque. Esse processo é chamado de decantação. A função da decantação já é promover, então, a remoção dessas partículas sólidas e também promover aí uma clarificação da água. Depois disso, a água vai ser filtrada. E o filtro, a função de um filtro, obviamente, é reter partículas. Então, todas aquelas partículas sólidas, todos aqueles flóculos formados, eles vão ser retidos por um sistema de filtração, com o objetivo de passar apenas o líquido. E os sistemas de filtro, como vocês podem observar no desenho, eles contêm também aí carvão. E é importante o uso de carvão nesse processo de filtragem, porque a água, ao passar aí pelo carvão, o carvão retém substâncias que podem provocar odor na água. Tá? Então, o carvão, além de participar do processo de filtração, ele também retira da água certos odores. Certo? Muito bem. O que mais? Aí depois disso, a água ela vai ser desinfectada, ou seja, vai ser adicionado à água cloro para matar aí eventuais bactérias e também adicionado à água o flúor. Professor, qual é a função do flúor? O flúor é importante porque ele vai prevenir
o surgimento de, alguém sabe? De, isso mesmo, cáries, tá? Então, a adição de cloro é para matar bactérias. E o flúor vai prevenir a ocorrência de cáries. Depois que a água é desinfectada, ela passa aí por processos de análises físicas e químicas, microbiológicas, a fim de garantir aí um bom nível de pureza, tá? De potabilidade, por exemplo. Depois disso, a água finalmente vai ser distribuída. Ela vai ser distribuída primeiramente nos bairros, e nos bairros, se vocês puderem perceber, nós temos aí as caixas d'água, e depois disso, essa água lá nas caixas d'água dos bairros serão enviados aí para as residências, né? E também essa água vai ser enviada para as indústrias. Então reparem que a água ela vai ser utilizada tanto para o nosso consumo, como também pelas indústrias. Logo, é importante que nós saibamos usar de maneira consciente a água. Agora eu queria deixar duas dicas importantes para vocês. Então, nós vimos nessa videoaula que a água que nós consumimos deve passar por um processo de tratamento, tá? No entanto, mesmo a água vindo de uma estação de tratamento de água, é importante que ela seja filtrada e fervida antes do consumo. Mas por quê? Se ela passou por essas etapas de tratamento, ela não pode estar apta para o consumo? Ela pode, só que, no entanto, pode haver uma contaminação, por exemplo, durante a distribuição de água. Quando isso ocorre? Quando, por exemplo, você tem canos que eventualmente foram quebrados. Esses canos quebrados podem provocar, então, uma contaminação da água. Então, por isso que é importante usar filtros, né, em casa, ou se a pessoa não tem filtro, ferver a água. Tá? Outro modo da água ser contaminada é nas nossas próprias caixas d'água. Tá? Às vezes as nossas caixas d'água podem estar sujas, contaminadas e, consequentemente, contaminar a água que vem dessas estações. Certo? Então, a dica importante, sempre filtrar ou ferver a água. O que mais? Tem outra dica importante? Como já foi falado, a água é um bem muito precioso, portanto devemos usá-la de maneira consciente, ou seja, sem desperdício, a fim de preservá-las. Porque não só ela é utilizada por nós, né, nas residências, como também em vários processos industriais, na agricultura também, tá? Então é importante termos um uso consciente, uso racional da água. Essa foi a nossa videoaula, né, de hoje. Agora eu queria que vocês realizassem essas atividades no caderno, tá? Por exemplo, né, quais são essas questões? São 3, né? Qual a função de uma estação de tratamento de água, que nós vimos, né, na aula de hoje? É fácil, né? Quais as características de uma água potável? Também é fácil, né? E qual a importância da adição de cloro e flúor na água, certo? Então, vocês podem, né, responder essas atividades sozinho, ou se preferirem, pode pedir ajuda lá do pai, da mãe. Certo, turminha? Até a próxima. Saudade de vocês, hein?